Boa noite a todos, nobres colegas. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Facebook e os munícipes aqui presentes. Tenham todos uma boa noite, sejam bem-vindos. Havendo um número regimental, declaro sobre a proteção de Deus aberta a 8ª sessão ordinária do ano legislativo de 2023. Antes de iniciarmos os trabalhos, solicito a todos que de pé rezemos a oração do Pai Nosso, em seguida permanecendo para entoar o hino municipal. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em busca de novas terras, aventurar era a virtude. Deparou-se com este planalto, com 1000 metros de altitude. O homem surpreendeu-se com a cor e solo misto, verdes matas com palmeiras e coqueiros jamais vistos. Ouçamos de madrugada passarada cantar as cachoeiras dos Itambés e o Cubatão a murmurar. O sol no horizonte já começa a clarear, com os vaqueiros nas invernadas e os colonos aos cafezais. Entre os mais ricos rincões da natureza, este planalto ao longo se vê brilheiro, adorna o vale de majestosa beleza. Nossa querida Cássia dos Roqueiros, montanhas se elevam, altaneiras verdejantes, abraçando o céu azul desta terra no horizonte. Eternas, lindas fontes de água cristalina e fria, cresce a flora e a fauna num bom clima e harmonia. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico e brasileiro. Se no futuro viverem outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico e brasileiro. Se no futuro viverem outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros e Santa Rita, a padroeira, ó Cássia dos Coqueiros. Solicito a senhora secretária que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Silneide Pádua Lopes, Presente. Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana, presente. Hélio Divino da Silva, Presente. Juliana de Lima Viana, Presente. Lucileide Fátima Martins Pinto, Presente. Marcos Achaga Silva, Presente. Matheus Augusto Eugênio de Souza, Presente. Milton Alves Furquim, Presente. Pedro Henrique Greg Pratali. Presente. Dando início ao expediente do dia, coloco em discussão a ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 3 de maio em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. Referida ata foi aprovada por todos. Solicito a senhora secretária
que faça a leitura dos seguintes expedientes. Ofício número 018/2023, datado de 15 de maio de 2023, de autoria do prefeito municipal, que encaminha as informações solicitadas ao requerimento número 4 do vereador Marcos Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos a ilustre presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis encaminhar as informações prestadas pela senhora secretária municipal de Educação a respeito dos uniformes escolares. Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de estima e consideração. Cássia dos Coqueiros, 15 de maio de 2023, Silvio Santos dos Reis Faria, prefeito municipal. A senhora Carla Cristina Correia, secretária municipal da Educação de Cássia dos Coqueiros, São Paulo, vem pelo presente informar sobre questionamento da entrega dos uniformes escolares, conforme solicitação. No ano de 2022, foi solicitado às gestoras que enviassem a numeração dos uniformes para que a secretária fizesse a aquisição dos mesmos. Com base nos números, solicitou-se à empresa a confecção. Após o recebimento dos uniformes, a secretária resolveu enviar pronto os kits, solicitando às escolas a numeração de cada aluno. Notou-se que nem todos os pais foram fazer a prova. Foram recebidos alunos por transferência. Foram encomendados alguns tamanhos diferentes de calça e blusa do conjunto de agasalhos, o que pode ter causado alguma divergência de tamanho. Diante dos fatos observados, as unidades escolares e a secretária receberam os pais para a prova e está fazendo nova encomenda para o atendimento de totalidade dos estudantes, para que nenhum aluno fique sem seu uniforme escolar. A secretária tem se empenhado em realizar suas ações de maneira transparente, ética, moral, eficiente, colocando-se à disposição para interação e críticas visando o fortalecimento de sua prestação de serviços, sendo o que apresenta para o momento. Renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Carla Cristina Correia, secretária municipal da Educação. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do processo Tribunal de Contas número 6756-989-20, encaminhado pelo Tribunal de Contas, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, exercício 2021, do senhor prefeito Eurípides Jorge da Rocha Filho, recebido pela essa Câmara no dia 12 de maio, cujo parecer foi favorável à aprovação das contas. Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, exercício 2021. Prefeito Eurípides Jorge da Rocha Filho. Advogado Aulos Reginaldo Borinato de Oliveira. Procurador de Contas José Mendes Neto. Fiscalizador. Contas anuais. Contas anuais, Prefeitura, aspectos constitucionais e legais, mas relevantes, observância, falha constatada sem força para comprometer a matéria. Recomendações. Parecer favorável. O que é isso aqui? Vistos, relatados e discutidos aos autos. Acorda a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 7 de fevereiro de 2023, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente e relator Robson Marinho e Cristina de Castro Moraes, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exerção feita aos atos dependentes da apropriação deste tribunal. Determina o oficiamento ao Ministério Público Estadual com cópias dos autos,
para ciências e eventuais providências que entender cabíveis em relação aos apontamentos constantes dos itens B3, B3.2 do relatório de fiscalização. Determina ainda o encaminhamento de ofício ao comando do Corpo de Bombeiros, tendo em vista a falta de AVCB em prédios públicos municipais. Presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Os autos estão disponíveis mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, na página da web www.tcesaopaulo.gov.br. Publique-se, São Paulo, 23 de fevereiro de 2023. Renato Martins Costa, presidente relator. Informo que as contas referentes ao exercício de 2021 da Prefeitura Municipal estão à disposição de todos na secretaria dessa casa e determino que as contas do exercício de 2021 sejam encaminhadas à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para emitir seus pareceres, de acordo com o prazo previsto no regimento interno. Prazo máximo para julgamento das contas é de 90 dias, a partir do recebimento, de acordo com o artigo 310 do regimento interno. Dando continuidade, solicito à senhora secretária que faça a leitura das seguintes indicações. Indicação número 27, de autoria do vereador Marcos Chagas. O vereador infraassinado vem com devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas nos artigos 227 e 228 do Regimento Interno, se digne encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja jogada água na estrada que vai para a cidade de Monte Santo de Minas, mais precisamente na Fazenda Delícia, Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Marcos A. Chagas Silva, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresento é de fundamental importância, tendo em vista que a estrada está muito seca e com o tráfego de veículos estão fazendo muita poeira, o que poderá causar doenças aos moradores do local. Indicação número 28, de autoria do vereador Pedro Pratali. O vereador infraassinado vem com o devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas nos artigos 227 e 228 do Regimento Interno, se digne encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja constituído os membros do Conselho Diretor do Programa para o Desenvolvimento Industrial em conformidade com o artigo 3º da Lei Municipal número 627/2000. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Pedro Henrique Greg Pratali, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresento é de fundamental importância, tendo em vista que o referido conselho ainda não foi constituído. Portanto, necessário se faz a presente constituição. Indicação número 29, de autoria do vereador Pedro Pratali. O vereador infraassinado vem com o devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas nos artigos 227 e 228 do Regimento Interno, se digne encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja enviado à Câmara Municipal
projeto de lei de expansão do Parque Industrial da Expocácia, denominada de Parque de Diversões e Exposições Agropecuária Francisco Cochone. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Pedro Henrique Greg Pratali, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresento é de fundamental importância, tendo em vista que o local onde foi destinado ao parque industrial está completo, não havendo mais lugar para instalar mais empresas. Com a expansão do parque, com certeza, novas empresas poderão instalar no local e consequentemente, gerar mais recursos ao município, bem como gerar mais empregos. Informo que as indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo na forma regimental. Em continuidade, solicito à senhora secretária que faça a leitura dos seguintes requerimentos. Requerimento de urgência número 5, de autoria do vereador Milton, Lucilei, Lucélia, Matheus e Pedro. Os vereadores dessa Casa de Lei infracinados requerem a Vossa Excelência, na forma regimental e em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 3, do Regimento Interno, depois de ouvido o douto plenário, para que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, junto ao seu departamento competente, solicitando informações em relação ao patrimônio público municipal, denominado Parque de Exposições Francisco Cochone, mais conhecido como bairro Expocácia, como abaixo segue. Primeiro, relação de quantos imóveis residenciais foram edificados naquela área, informando o nome de cada proprietário. 2. Relação de todos os terrenos já demarcados naquela área com o nome dos respectivos proprietários. 3. Relação dos prestadores de serviços estabelecidos naquela área de toda e qualquer categoria, mecânica, marcenaria, borracharia, estruturas metálicas, comércio, etc. 4. Informar como cada proprietário adquiriu seu imóvel, na categoria residência, terreno, espaços para prestação de serviço ou outros. 5. Informar claramente quem foram os possíveis vendedores ou doadores, sejam de imóveis já construídos, terrenos ou outros, e ainda quais os tipos de documentos que de posse foram transacionados, tais como contratos de compra e venda, termos de compromisso, etc. Justificativa. A solicitação que ora apresentamos neste plenário vem no sentido de que precisamos dar uma solução imediata para a situação toda daquela área denominada Expocácia, a qual foi desapropriada e paga com recursos públicos, conforme decreto número 36/93, denominada de Parque de Diversões e Exposições Agropecuárias Francisco Cochone, e que já está localizada no perímetro urbano, com uma área total de 66.722,78 metros quadrados. Deste total foram cedidos por força de lei municipal 627/2000, a quantidade de 6.400 metros quadrados para a construção do parque industrial, cuja área foi encontrada pela atual administração do ano de 2021, dividida em lotes com cercas de arame farpado e que, por decisão do então prefeito, foi esvaziada por se tratar de uma área destinada à instalação de empresas ou prestadores de serviços juridicamente constituídos. Sabemos que no início dessa gestão, o falecido prefeito vinha buscando esforços para que a referida área fosse regularizada, e já no início do seu mandato foi em busca de documentos e mais documentos,
provando se tratar de uma área pública municipal. E após sua morte, o seu vice-prefeito, ora empossado deu continuidade no trabalho de regularização do parque. Seu objetivo, a partir de agora, é fazer com que aquelas pessoas que ali adquiriram ou foram contempladas com casas ou lotes possam ter uma vida digna, podendo usufruir de benefícios públicos tais como redes de água, luz, guias e ruas asfaltadas. Ruas estas que ainda são inomináveis e que também precisam ser criadas. Sabemos também que foi realizada uma primeira reunião com todos os interessados, prefeito e alguns vereadores presentes, para discutir o andamento e formas de melhoria na regularização e infraestrutura, onde uma empresa contratada com base na Lei número 3.465/2017, artigo 14, inciso 3, em comum acordo com os proprietários do bairro, propondo para que cada um deles desembolsasse um pequeno valor para custeio do referido projeto de engenharia. Reunião esta que alguns poucos moradores não compareceram. Portanto, para não se alongar muito neste capítulo, que já vem se arrastando por várias administrações, chegou o momento de colocarmos um final nessa história e darmos uma resposta à representante do Ministério Público Estadual, que firmou termos de ajuste de conduta com a Prefeitura Municipal sobre as irregularidades apontadas no bairro da Expocácia e, assim se a lei entender, buscar responsabilizar se agente público ou não, quem de fato transgrediu a lei. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documentos funda-se no artigo 223, inciso 8, do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Sala das Sessões, 8 de maio de 2023. Vereadores: Milton Alves Furquim, Lucileide Fátima Martins Pinto, Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana, Matheus Augusto Eugênio de Souza, Pedro Henrique Greg Pratali. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento de urgência número 6, de autoria do vereador Marcos Chagas. Assunto: solicita cópia da escritura pública de doação à Prefeitura Municipal da gleba de terras localizada no Parque de Exposições Francisco Cochone, mais conhecido como bairro Expocácia. Senhor Presidente, o vereador dessa Casa de Lei infracinado requer a Vossa Excelência, na forma regimental e em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 8, do Regimento Interno, depois de ouvido e douto plenário, que seja oficiado ao ilustre Prefeito Municipal, no sentido de que sejam tomadas providências necessárias junto ao Departamento competente, solicitando cópia da escritura pública de doação à Prefeitura Municipal da gleba de terra localizada no Parque de Exposições Francisco Cochone, mais conhecido como bairro Expocácia. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Marcos da Chagas Silva, vereador. Parece que é quase igual. Requerimento de urgência número 7, de autoria do vereador Pedro Pratali. Solicita informações sobre os motivos pelo qual ainda não tinha sido dado andamento na documentação definitiva do Parque de Exposições Francisco Cochone, mais conhecido como bairro Expocácia. Senhor Presidente, o vereador desta Casa de Lei infracinado requer a Vossa Excelência, na forma regimental e em atendimento ao disposto no artigo 223 do inciso 8
do regimento interno, depois de ouvido o douto plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente, solicitando informações sobre os motivos pelo qual ainda não tinha sido dado andamento na documentação definitiva do Parque de Exposições Francisco Cochone, mais conhecido como bairro da Expocácia. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023, Pedro Henrique Greg Pratali, vereador. Requerimento número 8, de autoria do vereador Hélio Divino da Silva. Assunto: requer cópia na íntegra do livro de agendamento dos pacientes como destino à cidade de Ribeirão Preto nos últimos 60 dias, especificando. Senhor Presidente, o vereador desta Casa de Lei, infraassinado, requer a Vossa Excelência na forma regimental e em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 8, do Regimento Interno, depois de ouvido o douto plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências necessárias junto ao departamento competente, solicitando cópia na íntegra do livro de agendamento dos pacientes com destino à cidade de Ribeirão Preto, nos últimos 60 dias, especificar os nomes dos pacientes que foram agendados e transportados no ônibus com destino à cidade de Ribeirão Preto no horário das 5h30, nos últimos 60 dias, bem como o local do agendamento, consulta e horário de retorno. Especificar os nomes dos pacientes que foram agendados e transportados no ônibus com destino à cidade de Ribeirão Preto no horário das 10h, nos últimos 60 dias, bem como o local de agendamento, consulta e horário de retorno. Especificar os nomes dos pacientes que foram agendados e transportados na van, com destino à cidade de Ribeirão Preto no horário das 5h30 nos últimos 60 dias, bem como o local de agendamento, consulta e horário de retorno. Esse aqui, ó. Não. Especificar os nomes dos pacientes que foram agendados e transportados na van com destino à cidade de Ribeirão Preto no horário das 10h, nos últimos 60 dias, bem como o local de agendamento, consulta e horário de retorno. Quem é o responsável pelo agendamento? Sala das Sessões, 15 de maio de 2023, Hélio Divino da Silva, vereador. Justificativa. Na função de representante do povo, tais informações se fazem necessárias para responder questionamento e prestar informações à população, principalmente dos pacientes que vão à cidade de Ribeirão Preto, fazer tratamento médico, sem deixar de lado o papel de fiscalizador da administração exercido por este edil. Como é fato notório, tem pacientes idosos que devem ser transportados somente na van, com destino aos hospitais de Ribeirão Preto. Entretanto, estão sendo colocados indevidamente no ônibus, enquanto outros pacientes não idosos e por motivos alheios ao conhecimento deste edil estão indo na van, prejudicando assim o transporte das pessoas idosas e com o estado de saúde mais precário. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documentos funda-se no artigo 223, inciso 8 do Regimento Interno dessa Casa de Leis.
Requerimento de urgência número 9, de autoria do vereador Silneide Pádua Lopes. Senhor, assunto: requerer o valor da receita tributária ampliada no exercício de 2022. Senhor presidente, o vereador desta Casa de Lei infracinado requer a vossa excelência na forma regimental e em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 8, do Regimento Interno, depois de ouvido e douto plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente, fornecendo o valor da receita tributária ampliada no exercício de 2022. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Silneide Pádua Lopes, vereador. Justificativa. Na função de representante do povo, tais informações se fazem necessárias para responder questionamentos e prestar informações à população, principalmente dos servidores públicos, tendo em vista que o referido pedido foi feito verbalmente à contadora da Prefeitura Municipal. Maria José. Porém, fui informado que o requisitado somente seria fornecido após a autorização do prefeito municipal. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documentação funda-se no artigo 223, inciso 8 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Requerimento de urgência número 10, de autoria do vereador Silneide Pádua Lopes. Assunto: requer o percentual gasto atual com folha de pagamentos dos servidores públicos municipais e o valor da despesa de pessoal. Senhor presidente, o vereador desta Casa de Lei, infracinado, requer a vossa excelência na forma regimental e em atendimento ao disposto do artigo 223, inciso 8, do Regimento Interno, depois de ouvido o douto plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente, para que forneça o percentual gasto atual com folha de pagamentos dos servidores públicos municipais e o valor da despesa de pessoal, tendo em vista que no ano de 2021 o percentual superou o limite prudencial. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023. Silneide Pádua Lopes, vereador. Justificativa. Na função de representante do povo, tais informações se fazem necessárias para responder questionamentos e prestar informações à população, principalmente dos servidores públicos, tendo em vista que o referido pedido foi feito verbalmente à contadora da Prefeitura Municipal. Maria José. Porém, fui informado que o requisitado somente seria fornecido após a autorização do prefeito municipal. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documentos funda-se no artigo 223, inciso 8 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Não havendo mais matéria no expediente, a palavra está livre aos senhores vereadores por no máximo 5 minutos, podendo fazer o uso da palavra do próprio lugar. A palavra está livre. Boa noite a todos presentes, a todos que nos assistem. Boa noite. E aos nobres colegas. Eu vou começar elucidando uma questão que foi me passada. Com relação à castração dos animais, até a doutora Roberta, né, comunicou uma colega minha que é o seguinte:
o dinheiro foi disponibilizado, a prefeitura realizou a licitação corretamente, a empresa ganhou, né, ela montou o projeto e ela encaminhou para o órgão responsável. O que acontece? Esse órgão responsável, ele elenca todos os itens que deve ter num determinado projeto. Então, ele vai elencar desde o lugar até quantidade de animais, peso, vacina, proporção da balança e etc. Foi passado que a empresa que ganhou a licitação ainda precisa complementar alguns pontos do projeto e está no prazo para que isso seja feito. Então, eu queria dar uma satisfação. Eu queria dar uma satisfação nesse sentido, porque, infelizmente, na prática não aconteceu nada. Então, é o famoso ganhou, mas não ganhou a verba, mas o que aconteceu? Então, é isso que eu estou explicando. Eu cobrei pessoalmente já o responsável, que é um veterinário excelente, que ganhou o projeto. Eu cobrei ele, ofereci ajuda no que for necessário para complementar os itens elencados, né, no projeto. E vamos aguardar. Então, um pouquinho de paciência. Com relação a animais em situação de rua ou animais que parem na rua, infelizmente, eu não sou ONG. Eu não tenho como resgatar. E nem eu e nem ninguém. A gente faz o que pode. Eu fiz o que estava na minha alçada, que era castrar. Infelizmente, os mutirões de castração em Cajuru não estão ocorrendo. Foi cessados também. Então, a gente fica à mercê, porque a gente não pode abraçar o mundo e tentar resolver os problemas de todos. Então, eu queria dar uma satisfação ao pessoal. Segunda coisa, eu queria que depois os vereadores me dessem uma explicação, porque, como toda sessão, eu confundo muito a questão da expocácia. Então, eu já peço para que, na hora, Pedro, que você está mais por dentro, você me explica, porque realmente eu não entendo o perímetro. É esse questionamento. Então, depois, na hora que a gente for discutir, eu queria que você me elencasse essa questão. Mais alguém? Posso prosseguir. Pode falar. Gostaria de estender as cordiais boas-vindas a todos os munícipes. Bem, desejar uma boa noite aos nobres colegas e todos aqueles que nos assistem pelo canal do Facebook. Bom, gente, visto que hoje a sessão está recheada do assunto sobre a expocácia, vai ser até bom para a gente entrar em alguns, digamos assim, debate em prol de uma solução, porque, conforme mencionado, os requerimentos vêm se arrastando de anos e anos, né? Passado por gestões e gestões, e nada sendo concretizado. Essa semana eu vi uma publicação no Facebook do Executivo, mencionando que conseguiram a tão sonhada escritura da expocácia. E nessa publicação, o Executivo mencionou o nome de alguns nobres colegas dessa bancada, tirando somente os 3 nomes daqui que se encontram, que sou eu, o Elinho e a Juliana, dizendo que, graças a eles, mais um munícipe que se encontra presente, o Matheus Pratali, e também ao Wander Furquim, que, se não fosse eles, não teria conseguido esse documento. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, Pedro. Em que vocês puderam ajudar essa escritura? Porque eu subentendo que esse espaço adquirido dessa escritura não tem nada a ver com o documento que foi pago R$700 a todos os munícipes que moram lá. Então, é aquilo que eu sempre costumo dizer. Política em município pequeno, igual Cássio Coqueiro, não é se de admirar, não. Fica se arrastando 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando chega na véspera da outra política, começa com essa papagaiada que conseguiu. Então, eu até torceria para ter conseguido, né? Visto que as pessoas que vivem lá vivem de uma forma não muito digna, sem rede de esgoto, sem saneamento básico. Então, isso mostra que, quando quer ajudar, ajuda de uma forma direta. Agora, fazer propaganda, né, em redes sociais que conseguiram, eu faço a pergunta para todos os nobres colegas que foi mencionado lá. Graças a Deus, não colocou meu nome lá, nem dos 2 nobres colegas aqui, porque eu subentendo que não ajudou em nada aqui lá. Agora, sobre o Wander Furquim,
Eu entendo. Foram mais de 60 lotes, 700 e poucos reais, e até agora a escritura individual não foi entregue aos moradores do Parque dos Pocassi. Então, eu acho que chegou a hora de largar a mão de papagaiada, de promessa furada e fazer as coisas que os munícipes esperam. Porque eu canso de falar aqui nessa sessão. Nós, vereadores, somos eleitos para representar o povo. E a gente vê que o povo fica em segundo plano. Sempre. Entra gestor, sai gestor, população, segundo plano. Então, outra coisa. Quando chegar a fazer algo, não é mérito nosso, muito menos executivo. É obrigação. É obrigação. Principalmente quando tem promessa. Promete. Tem que fazer. Então, eu fico muito triste quando chega a esse ponto. Porque eu acho que quando a gente faz algo benéfico, não precisa a gente vangloriar, em caso interesse político. Simplesmente fazer. Olha que maravilha lá. Ó. Não foi tudo. Mas a marca da prefeitura foi lá essa semana e deu uma condições, pelo menos, dignas de transitar. Agora, o que custou isso para uma gestão? O óleo é pago com dinheiro público. Tudo com dinheiro público foi lá, ó, deu condições de passagem. Agora, é só chegar perto da política. Eu vou ser sincero, eu fiz um requerimento para ver a gleba que foi adquirida essa escritura, porque, ao meu ver, nobres colegas, eu vou ser bem sincero, ao meu ver, só tem uma pessoa que ajudou os moradores da Expocácia com a questão dessa escritura adquirida. Somente a pessoa que doou. Porque se ela não doa, nada disso seria possível. Agora, precisamos rever também a forma que foi doado. Se foi desmembrado, se foi o perímetro inteiro, se foi só o parque da Expocácia. Então, eu gostaria, se os nobres colegas tiverem alguma explicação convicta sobre a questão que foi realmente essa escritura e a forma que está sendo feita, para não esclarecer somente nós como vereadores, mas também aos munícipes que estão presentes e a todo o morador do Parque da Expocácia. Então, desde já, é isso que eu gostaria de destacar e muito obrigado. Mais alguém? Palavra, Pedro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite aos munícipes do bairro Expocácia. Marcos, eu acho muito engraçado, né? Só você que pode fazer vídeo e julgar os outros. A gente não pode aparecer, fazer um vidinho, né? Só você que pode ir lá no bairro da Expocácia, que a estrada está precária, o bairro da Serrinha e outros, né? Eu acho que só você que pode aparecer na mídia, né? Nós não. Aquelas pessoas que trabalharam, que foram lá, bateram sua cara, a cara a tapa, aí não pode. Aí não é mérito nosso, é mérito do povo, né? Nós não estamos aqui para trabalhar para nós. Então, só que se não tiver aquela pessoa que dá início, nunca vai chegar no fim. Faz quanto tempo tem a Expocácia lá e está lá? E ninguém resolveu. Hein? Então, quando tivemos aí a campanha, como eu, o prefeito Jorge e o deputado, fizemos lá nosso trabalho, demos início a um trabalho do Distrito Industrial, por aí que começou, para gerar emprego e benefício para a população. Como fomos levantar a documentação, não existia, como de certo muita gente fala, mas era mentira. Claro que existia, foi pago. Eu não me lembro, acho que foi 8 ou 9 parcelas, né, Milton? De R$1.000 e mais um tanto à vista, que eu não lembro mais. Mas fomos trabalhar, corremos, levantamos, ligamos para o prefeito na época, que fez que comprou o terreno, que fez o parque da Expocácia, que fez a mini arena, né, de Barretos, na época que virou famosa aqui. E perguntamos para ele como que foi o passo. Ele falou, gente, tem tudo registrado aí. Foi passada uma lei na Câmara. Foi aí que a gente conseguiu descobrir o primeiro passo. Então, aí
Viemos, puxamos a lei, o Milton veio, que entende, que é um cara expert nessa parte, nos deu conhecimento, fomos atrás, levantamos, aí não tinha matrícula, não foi passado. Foi pago, foi feito tudo o trâmite e não fizeram a matrícula. Aí fomos puxar essa matrícula, Não foi feito o tinha. registro, Pedro. Isso, registro. Aí, essa terra era do nosso bisavô. De lá que começamos a puxar matrícula por matrícula. O número, o registro. Descobrimos que era da instituição Anita Felício. Fui, corri atrás. Tinha um atravessador, que eu não vou citar o nome, não tem precisão. Ficamos esperando ele trazia a resposta para nós, mas era em vão, não estava servindo. Montei num carro cedo, fui lá nessa instituição, fiquei quase o dia inteiro lá no estacionamento, até que o guarda ligou lá, perguntou para os donos que eu queria conversar. Não foi, eles não atenderam, entendeu? E só passaram o telefone de um advogado. Falou, você resolve com esse advogado. Aí fomos lá, conversamos, ligamos. Ele pediu o processo que foi arquivado. E está aqui, ó, o processo. Se acaso você quiser ver, Marcos, está aqui, ó, processo inteirinho. Esse processo demorou 6 meses para ser desarquivado, que estava em Jundiaí. Isso, Juliana, dá uma explicação melhor depois para nós. Aí descobrimos, fomos para o cartório. O cartório falou, gente, aqui começou, vamos trabalhar. E foi, precisando de documentos, e documentos não existia nada. Ele pediu uma coisa, demorou muito tempo, e foi gerando essa bola, que tanto vocês brigou, né? Foi discutindo aqui, falar, cadê a promessa, né, Marcos? E está aí hoje, a escritura está sendo lavrada lá no cartório, mas tem ela aqui, ó. Se precisar, está aqui. Então, a hora que você se trata da parte do Wander, a escritura é da área total, tá certo? Onde você fala da parte do Wander, dos R$700. Essa parte que eles pagaram, eles contratou essa empresa para fazer a parte deles, que é a parte do Reuber, que está aqui em mãos, tá certo? Não é, a gente está conseguindo aqui a matrícula da área total. Através dela, vai sair a parte das casas deles, que são do Reuber, do Distrito Industrial, do Parque Expocácia. Sim. Então, deixa eu interromper. Nos requerimentos, foi falado 2 nomes. Foi falado Parque Permanente de Expocácia. Sim. Foi falado Bairro Expocácia. Perdão, foram 3. E foi falado Distrito. Mário Francisco Oxói. Sim. Mas, Qual ali, área é o quê? Aonde é cada área? Essa é a minha pergunta. sim. Vamos deixar para nós fazer o mérito do Gente, requerimento, desculpa. né? Porque a gente, né, que a gente Tá faz no certo, mérito. então. Quando for julgar os requerimentos, aí a gente vai entrando. Não, Porque presidente. eu também fiquei um pouquinho aqui, confuso, porque são 4 requerimentos e, para mim, estão pedindo a mesma coisa. Então, Não, mas quando a gente chegar no mérito dos requerimentos, a gente entra nos demais. Tá certo. Então, Marcos, você fala que a gente não teve, cada um teve sua parte, entendeu? Se eu não tivesse dado a cara para bater, igual vocês falavam, que era o meu minha campanha, que eu prometi cumprir, não teria, estava lá até hoje parado. Talvez, né? Talvez o prefeito tinha dado início, mas trabalhamos junto, conquistamos, agora estamos com o Silvio, com a galera toda aqui, estamos todos trabalhando. Você fala que ele não citou vocês. Nem eu também não, tá certo? Então, eu fico assim, meio triste quando você fala que a gente quer aparecer, quer merecer o trabalho, né? Mas só você pode fazer o vídeo. A gente nosso trabalho não pode aparecer, só o seu. Então, gente, o meu muito obrigado. Viu? Mais alguém?
Boa noite, colegas. Boa noite, plateia que nos ouve, pessoal que nos assiste através deste canal. Boa noite. Nós podemos afirmar a todos vocês que o capítulo Expocácia, ele já está indo para o fim, para que nós realmente possamos resolver essa questão crucial naquilo lá. E quando se fala Expocácia, ali em setembro de 1993, o então prefeito daquela época, ele desapropriou uma área de 66.722 metros, o chamado Parque Expocácia. Ok, essa foi a área desapropriada. O proprietário anterior recorreu, mas acionou a prefeitura e a prefeitura acabou ganhando, não houve nada a pagar do restante solicitado. E o que foi combinado em contrato foi pago pela prefeitura em 8 parcelas, de toda aquela área toda, que inclusive na época era um médico de Cajuru, que era o ex-proprietário de toda aquela área. Na sequência, o então prefeito mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei, tá, que foi sancionada pela Lei Municipal 477, onde a Câmara autorizou de vez a Prefeitura como donatária daquela área, porque já havia até então começado a fazer o pagamento em parcelas conforme foi combinado. E quando o prezado colega Marcos coloca da situação que ele coloca, achando que momentaneamente nós vereadores queremos aparecer, de fazer, mas puxa vida, aquilo ali já tem 30 anos de história, 30 anos. Ali em junho de 2020, foi estabelecido um termo de ajuste de conduta pelo então promotor, doutor Renato, que nada foi atendido. 2021, a nova promotora assume o cargo de representante do Ministério Público da comarca. O que ela solicita? Uma reunião com os prefeitos. Nós tivemos o prazer de participar. Primeiro na cidade de Cajuru. Ali ela explicou exatamente que os ajustes teriam que ser cumpridos. Mas não foi apenas um termo de ajuste de conduta só no Parque da Expocácia. Nós temos, por exemplo, a situação lá do bairro da Serinha para ser resolvido. Estabeleceu o TAC solicitando com urgência a reforma das escolas. Uma série de situações. E a gente começou. Já no ano de 21, e eu quero aqui aproveitar e enaltecer o trabalho também do Matheus Pratali, que prontamente começou a acompanhar todo o processo e ajudar. O vereador Pedro, vereadora Lucilei e Lucélia. A gente participou numa luta para tentar resolver. Até que então, o falecido prefeito, os que estão aqui, alguns que estavam lá devem lembrar, reuniu na Câmara, a antiga Câmara Municipal. E ali então foi feito um acordo. Estava lá o senhor Vander Furquim, que tem uma empresa de projeto. E ali entre eles foram acordados, de acordo com o que menciona a Lei 14.365, no seu artigo 14. Eles então foi indicado naquela hora que indicasse alguém para receber aquela parcela. E realmente, aí depois ele me vem ser colocado aqui de forma errada, tá? Que a prefeitura cobrou, não. A prefeitura não cobrou. Aquilo ali, os senhores que estavam lá, os que estavam, ou que não estavam, às vezes ficou sabendo, como até então foi acordado naquela reunião, para que fosse resolvido. E graças ao bom Deus, volto a repetir, o vereador alega, tá? Que em pouco tempo, nós vereadores, estamos aparecendo com o trabalho, jamais. Porque nós começamos essa luta lá em 2021. 2021 começamos. Muitos aí são testemunhos disso. Por quê? O Ministério Público, ele está lá, na verdade, tá? Para agir.
E a área pública, quando ela é Vereador, vou pedir para o senhor cedida, concluir, fazendo um favor, que já deu o seu horário. cedida, se ela é cedida, ou realmente vendida, ou doada, tá certo? Lá se tratava de uma área pública, sim. Mas qual é o objetivo nosso? É tentar resolver. Porque ali tem pessoas de idade, tem crianças, ali tem tudo, pessoas que trabalham, pessoas dignas. Então, se nós, nessa hora, não reunir e tomar um caminho conforme tomamos, e graças a Deus, a Escritura Mãe de toda a área agora saiu, tanto que vamos aprovar esse projeto também para resolver aquela questão, Zé Carlos, Conclua, por favor. do parque industrial, e tentar resolver de uma vez por todas e colocar um fim nessa novela para resolver essa questão. E dar uma vida digna para vocês, onde depois que o prefeito receber a escritura, vão ser chamados para cada um resolver a sua situação. 5 minutos, por vereador. Quem mais queira fazer uso da palavra? Nos 5 minutos? Sim, temos requerimento, temos 10 minutos livres, então tem bastante. Posso continuar? Eu quero fazer algumas ressalvas sobre o assunto e nem precisa me responder agora ou tentar me esclarecer, pode ser posteriormente. Mas quem está mais envolvido, Pedro, Milton. Primeiro, quando se fala área expocácia, nós estamos falando em qual área? Na área total, onde fica o parque, as casas, onde estão as empresas, e o outro lado da pista também? Ou a gente está falando só da área onde fazia as festas, ou só a área que fazia onde estão as casas e as empresas, ou só do outro lado da pista? Depois eu gostaria que vocês me explicassem, que eu não entendi isso. Segundo, Milton, você que é o veterano aqui da casa e foi vereador da época, é impressão minha ou denominaram o Parque de Exposição Francisco Cochone em vida? Fez uma denominação da pessoa em vida? Vocês entenderam isso ou não? Porque fala denominado Francisco Cochone. Então, você também reparou, né, quando ela leu, eu também fiquei confusa, porque se foi a parte adquirida pelo Marinho em 96 e comprada, acredito que o pai estava vivo e foi dada a nomeação. Agora, se for outra área, eu não sei. É só a denominação que eu falo, porque fala Expocácia e aqui foi citado Francisco Cochone. Mário Cochone, né? Isso. O Mário Cochone é o mesmo parque. O Mário Cochone é a mesma área denominada Bairro Expocácia e Parque Expocácia? Então por que tem 3 nomes? Tá. Criou-se um distrito industrial, segundo a lei de 2000, que foi de 6.000 metros, aí ficou Parque Mário Cochone e distrito industrial referente ao Prodem. Recentemente, vocês aprovaram com o bairro para poder organizar a questão do Rio. Isso. Ficou Mário Cochone ainda, Parque Industrial de 3.600 metros e o bairro Expocácia para vocês, então, da questão do Rio. Tá. Não, tá. Eu só tinha essa dúvida que eu fiquei um pouco assim. Tá, mas a aquisição foi da área toda, Matheus. Então. Sim, é porque na hora da gente votar os requerimentos, isso vai dar um pouquinho de... Nós estamos falando em uma área só, em 3 áreas, foi denominado, são 2 denominações, são 3 denominações. Então já monta um projeto aí para denominar um nome só, porque eu nunca vi uma mesma área com 4 nomes. Certo. Bom, então isso aí foi só levantado. Então, na ocasião, então, acredito que foi denominado mesmo em vida, então. Pelo que eu entendi, houve um erro, sim. então. Pelo aí, que eu entendi, sim. foi um erro aí de denominação. Tudo bem. Presidente, mas a regularização pela escritura é de toda a área. Foi adquirida.
A área total, Milton, Porque como chama? Mário Francisco Cochone era o avô do então prefeito. Então, mas como chama a área E total? naquela época não podia estar sendo Mário Cochone, porque o cidadão era vivo. Sim. Não, mas a pergunta do Vamos lá. presidente... Você entendeu, né? Isso que o Ô, Milton, a pergunta do Nina, que é a mesma minha, a pergunta é como... Só um minutinho, Matheus, é que a gente está falando. A nossa pergunta do presidente, eu acho que é a mesma minha, é como chama a área total legalizada? Isso. Ponto. Como chama os 66 mil, né? 66? precisa- Como chama? Então, Parque então Expocácia. mudou. Então nós estamos falando só em Parque Expocácia. Então esquece as denominações anteriores. Beleza. Não, Porque chega na hora da gente pedir documento, pedir informações, nós temos que falar de uma pessoa, de um lugar só, tá? E só para esclarecer, aproveitando, da área total, está incluso a parte de baixo da pista ou não? Tá, então não está incluso. A parte que a gente... Tá, então me corrija se eu estiver entendendo errado. O que foi feito... Vamos recapitular, desculpa, podemos discutir Não, agora, é né? só- Estamos discutindo. Não, é só o esclarecimento para a gente votar direito, para a gente... Entendeu? Ó, eu preciso entender como é feita a divisão do perímetro. Por quê? Ao meu ver, isso implica em denominações diferentes. É. A priori, Bom, a lei REURB... a de baixo lá não já entrou, já sabemos que É. não está no meio. Porque, Isso. porque pro lado de baixo tem um conjunto de chacras. E o pessoal da chácara também está perguntando se nessa matrícula está englobado, se vai resolver para eles também. Não, peraí. Tá, deixa eu só perguntar. O REURB, corrigindo, não é lei 14.000, Milton, é 13.465. O que significa o REURB? O REURB foi uma lei para legalizar propriedades não urbanas, começa por aí, propriedades não urbanas, para que elas integrem o polo urbanístico. E isso envolve medida judicial, social, organizacional e etc. Esse é o REURB ponto. Estou correto ou não? Sim. Correto. Eu queria saber aonde se inicia a denominação do projeto REURB. É isso que eu quero saber. Onde começa lá, porque ela é grande. Temos as casas, temos o pessoal da parte de baixo, temos do outro lado da pista. Eu quero saber aonde que é o REURB, que vai ser legalizado pelo projeto, que já é uma lei. Gostaria de saber aonde se inicia o Parque Permanente de Exposição, Expocácia. Aonde se inicia o Mário Cochone, se tiver outro nome, e onde se inicia o bairro, porque pelo que eu percebi são coisas diferentes. Então, o REURB é uma área, o Parque Expocácia é outra área. Sim. Isso. É isso que eu estou entendendo. Então, eu Então estou é isso entendendo mesmo. certo. Tá. E a matrícula está em todas, né? A E matrícula foi o geral. REURB? Isso, que através dessa matrícula inteira, Vai assim desmembrar os que vai lotes, desmembrar os os lotes, lotes das que casas. estão das casas, do terreno e Mas do Tá bom. Parque Entendi. Expocácia. Aí inclui também a parte REURB. Sim. A Sim. matrícula está englobada Tá todo. aqui, ó. Todo- Entendi. todo mundo. Então, tudo É, foi feito a matrícula Agora eu entendi. X, a matrícula mãe. matrícula mãe para todo mundo. Beleza? Entendi. Matrícula inteirinha. Beleza? Entendi. Menos a parte de baixo, que não está incluso. Né? Então, Beleza. a partir de agora, após uma matrícula mãe, vai ser feito um georreferenciamento. Isso. Aí que vai ser desmembrar denominado parte a cada parte. cota. Mas Lotes qual a parte, lote. Milton? Aí aquela parte da arena vai sair fora, é isso? Ah, tá. Tá. Ele vai ter uma escritura daquele 6.400 ao dele, está autorizado com o parque. Mas o 6.400 não é a área total? Não, não, 6.400 não é a área Não, total. é do REURB. É a do REURB. Ah, entendi. Beleza? Mistura não. Bom, É. Ah, tá. Tudo é o 66. Tá. Não, é tudo. Não é só o lado esquerdo, não. É tudo. Tá. Aham.
Bacana, entendi. Aham, entendi. Sim. Tá, que aqui é onde eles falam que foi invadido, não? É. Tô falando que Vamos prosseguir, né? Ah, tá. Foi a briga, tá. Entendi. Pessoal, pedi um pouquinho de silêncio aqui para a gente entender um pouquinho aqui. Fazendo um favor. Bom, entendemos, né? Acho que tá tudo Ah, tá. entendido. Então, a parte REURB vai ser azul e vermelho, que são a parte que vai precisar ser integrada à zona urbana, porque ainda não é. Vai ter que passar tá, todos os procedimentos. Ah, entendi. Tá no perímetro, mas ela não é. É, ela Entendi. tá rural Aí ainda. a área verde que Nós temos estava que passar aqui. desregulada, aí ela se incorporou à área da arena. E aí vocês vão dividir. Mas a matrícula, ela incorpora tudo. Entendi agora. Beleza. E só para finalizar, já que agora nós entendemos tudo, né? Só para dar mais um pouquinho de ênfase a área do parque vai permanecer parque? Pedro, Eu acho que sim. Posso responder, presidente? por favor. Olha, se nós fizermos hoje a finalidade Do na parque. época que foi desapropriado, Do para a exposição agropecuária, se nós pegarmos os nossos municípios vizinhos, Cajuru, cadê a exposição? Acabou. Monte Santo, acabou. Santo Antônio, parece que não sei se Aí que a continua gente tem que fazendo. entrar num bom senso. Ou seja, ali depois que tiver totalmente regularizada a área industrial e a área residencial, porque já existem lá aquelas ruas que precisam ter nomes, ou seja, eu acho que então é hora de esquecer essa palavra exposições, ok? E parque, certo? E ter um nome próprio. O parque industrial tal, a área residencial tal. Beleza, então. Beleza. Vamos prosseguir, então. Não havendo mais tempo regimental, suspenda a sessão por 15 minutos, se os nobres colegas acharem necessário. Não? Então vamos passar para a ordem do dia. Por início à ordem do dia, solicito a senhora secretária que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Silneide Pádua Lopes. Presente. Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana, presente. Hélio Divino da Silva. Juliana de Lima Viana. Presente. Lucileide Fátima Martins Pinto. Presente. Marcos Achaga Silva. Presente. Matheus Augusto Eugênio de Souza. Presente. Milton Alves Furquim. Presidente. Pedro Henrique Greg Pratali. Presente. Dando continuidade, coloco o requerimento número 4, de autoria do vereador Marcos Chaga, em discussão, requerimento que foi lido na sessão passada e a urgência foi reprovada. Hoje ele está sendo discutido para ser votado. Também é sobre a Expocácia. Coloco em discussão. Número 4. Foi lido na sessão passada e a urgência foi reprovada, então ele entrou hoje para votação. Fala sobre os R$700 da Expocácia aí do REURB. Acredito que não tem necessidade de discussão. Mas vocês comandam. Só um momento só. Eu procurei falar com alguns lá moradores e alguns mencionou que ficou gente sem pagar. Ô Zé Carlos, você que ficou a parte disso, ficou realmente gente sem pagar? Porque segundo o comentário que me falaram, que a empresa contratada pela prefeitura, né, retificando o que o nobre colega falou para mim que, na verdade, não foi a prefeitura, mas foi sim a prefeitura, que eu participei da reunião, você também estava presente, que contratou, ainda começou a conversar com o Wander, fazer em 3 parcelas, então a prefeitura contratou sim. E aí, no caso, quantos ficou sem pagar? E é por isso que a escritura não saiu? Não. Não, né? Então não tem nada a ver. Não. Então, beleza, então. Não só os 6 que faltam, tem mais que não entregaram Tá. a documentação ainda. Só para lembrar, nós estamos discutindo um projeto de R$700. Isso. Bom, eu acho que não há necessidade de passar o requerimento que os próprios munícipes responderam. Posso Bom, tirar não sei uma- se vocês concordam Posso ou não. tirar uma dúvida? Sim.
no caso, esse não pagamento dos 6 munícipes que está faltando, ele gera algum tipo de atraso no contexto geral requerente? Porque, Segundo a pelo meu documentação. ver, lá vai gerar uma matrícula para cada lote desses 64 que está aqui no projeto, não vai? Por enquanto, só tem a matrícula mãe da área total. É isso que eu entendi? Precisa. Eu acho que Isso. Aí, em cima dessa matrícula que vai ser gerada uma segunda matrícula filha, aí vai gerar as matrículas dentro. certo. Mas sobre os R$ 700, os que não pagou vai atrasar a documentação para os demais? Não. Então, Isso. respondeu. No grupo lá que a gente estava vendo lá, sobre os R$ 700, né, Zé Carlos? Que foi estimulado um prazo até 30 de maio, eu acho, né? Para aqueles que não se adequaram, já vão ficar para trás e vão continuar o trabalho para frente. Porque não pode ficar parado por causa de 6. É o que vai acontecer? O REURB é uma lei para todos. Sim. Independentemente deles não pagarem, o perímetro deles vão adentrar a área. O perímetro que vai entra, ficar, mas o que não né, pode é o- entregar a escritura. Exatamente. Aí a Isso. documentação Não pagou? que vai ficar pendente. Quer fazer o trabalho certinho? Não, Marcos, não tem a ver com a prefeitura. O Vander é um profissional, eu ressalto que é excelente profissional, porque faz trabalho particular para meu pai, para mim. O que acontece? Foi gerado o pontapé inicial, que é a matrícula mãe. Essa matrícula mãe, ela dividiu a área total. Quando você divide a área total, você tem um ponto resolvido. O que vai ser necessário fazer agora? Um georreferenciamento, incluindo a parte do REURB, só que o REURB é a lei. Então, você exclui a parte REURB. Vai ser feito um georreferenciamento, vai ser destinado a cota parte de cada um que está Tá ali. aí com a linha aí, ó. Certinho. Entendeu? Aí cada um vai ter o seu perímetro denominado e vai se gerar uma matrícula 1, matrícula 2, matrícula 3 e assim subsequentemente. E é essa matrícula que eles Quem vai pagar isso no cartório? É isso que se discute. Quem vai pagar isso no cartório é o proprietário. A prefeitura não tem que arcar com os emolumentos do cartório. Entendeu? A prefeitura deu. A prefeitura legalizou o que ela tinha que fazer, que tinha que ter feito lá atrás e não fez. Agora, a documentação de cada um é como você compra uma casa. Você comprou sua casa, a escritura é por sua conta, a matrícula é por sua conta, o cadastramento é por sua conta e assim sucessivamente. Quem não pagou, o Vandinho, vai ficar sem o documento lá na frente. E no final ele vai ter que pagar. Então, Coloca o requerimento, então, Tá certo. em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. Não, eu coloquei em votação. Em votação. O requerimento. Já foi. Pode, Agora eu coloquei em pode votação. seguir para frente. Gente, por favor, vamos levar a sério. Ó, o requerimento aí que falou sobre os R$ 700. Sim. Requerimento do Marcos Chaga. Né? Tá. Então, assim, o requerimento dele está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, se não se manifestem, por contrário, levantem a mão. Vocês que sabem. Já foi tudo, já? Vamos. Já foi explicado? O requerimento foi reprovado. Vamos seguir para frente. Coloco a urgência do requerimento de urgência número 5, de autoria dos vereadores Milton, Lucilei, Lucélia, Pedro e Matheus, em discussão. eu, Juliana, achei um requerimento muito extenso para ser aprovado a urgência agora. E como já tem uma pauta de expocácia muito grande, eu acho que nada melhor que dar-se um tempo para se organizar e depois responder. Eu sou contra a urgência, não contra o requerimento. O requerimento. Eu achei muito longo, muita coisa para eles porem agora, que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de prazo. Eu Foi. tenho uma colocação diferente. Que ambos os requerimentos da expocácia é tudo igual, tu estás falando a mesma coisa, estão solicitando a mesma coisa. Então, Pra assim, quanto tempo? Não, é tudo diferente. Cada um aí tem Então, um significado. O nosso. para falar a verdade, eu ia propor para vocês colocar os 4 requerimentos em votação de uma vez só. Mas vai aprovar as 4 urgências? Não é muito? As Mas é a respostas são mesma as mesmas. finalidade? Então faz. Eu também Eu acho, entendo eu que também as respostas concordo. são as mesmas. Então ele vai pegar 4 respostas e anexar em 4 e mandar aqui.
Não. Pode ser, pode juntar aí lá, ele responde. Tá todo mundo pedindo a documentação, matrícula, perguntando quem doou. Sim, pode pôr. Mas lá ele vai explicar, Não, Matheus. não. Pode deixar, só vai passar pro prefeito. Não, explicar, não, pode ser. não, mas o PRODEI, ele não tá falando relação à expocácia. Mas é a parte. Não foi. Sim, da área industrial lá. Mas pode passar, presidente. Pedro. Você não perguntou? Tem que explicar no papel, Pedro. Vamos lá, gente. Pode pôr colocar tudo os junto. quatro? É. As 4 urgências? Vai As 4 urgências dos requerimentos estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, os que forem contrários levantem a mão. Não. A urgência foram aprovadas. Não, gente, vamos. Coloco os requerimentos 4, 5 e 6, 7 em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. Os da expocácia. Sim, os mesmos das pecadas. Os referidos requerimentos foram aprovados por todos. Muita coisa. Esse aqui já foi também. Cadê? Peraí, que agora... Já foi tudo já? Não, tem 2 ainda. Qual? Duelinho, tem o duelinho. Ah, tá. É do número 7, né? Cadê aqui o duelinho? Aqui. Coloco a urgência do requerimento de urgência número 8, de autoria Hélio Divino da Silva, em discussão. Eu voto pela urgência, porque esse requerimento o Elinho já tinha feito há muito tempo atrás. E ele voltou a fazer. Então, eu acho que nada mais justo do que colocar a urgência. Mais alguém querendo discutir? Coloco a urgência em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. A urgência foi aprovada por todos. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. Referido requerimento foi aprovado por todos. Coloco a urgência do requerimento número 9, de autoria do vereador Silnei, em discussão. Nina, Percentual. presidente, eu achei super interessante o seu posicionamento, o seu requerimento. Eu gostaria de saber qual o motivo. Você acha que teve uma arrecadação maior, um gasto mais excessivo? Porque a receita ampliada veio-se mais? Sim. Então, e a gente não foi informado pela contadora de quanto a mais veio, é isso? Na realidade, ela tem uma data para ser enviado, né, tanto para a Câmara quanto para o Tribunal de Contas. Sim. Né? E geralmente a gente pede para ela ampliar, até porque dentro dos orçamentos da Câmara também a gente depende dessa receita ampliada, certo? E a gente sempre tem aí um pouco de dificuldade para conseguir, entendeu? E eu fui, né? Geralmente as meninas pedem tudo para ampliar, ela tem o prazo para mandar. Então você solicitou a ampliação e ela não te informou, é isso? Verbalmente, não. Aí eu pedi para o requerimento, que foi o jurídico da Câmara que me Entendi, porque posicionou. impacta na Câmara. Sim. Entendi. Né? E o próximo também, já adiantando, que é o percentual da folha, né, com o valor que está sendo gasto com o pessoal, né, para a gente ter noção depois do concurso, né, das pessoas que já entrou. Então, quanto que está a folha hoje? Quanto que está sendo gasto com o pessoal hoje? Sabe? Para a gente poder dar uma resposta, porque ainda tem quadros que não foi preenchido, tem vagas que foi criado no concurso, mas que não foi chamado, mas que completar 2 anos vai ter que ser chamado, porque foi criada a vaga. Então, eu gostaria de estar inteirado sobre a folha, uma vez que no 2021 apareceu com 53, né? E dizia que está muito tranquilo. Ela me passou verbalmente, já posso adiantar que está tranquilo, mas para te dar um percentual exato, eu preciso da autorização do prefeito. Então, também o jurídico da Câmara, né, me orientou a pedir. Deixa eu te perguntar.
O pessoal me questionou com relação aos estagiários. Então, eu ia fazer forma de requerimento, mas como tinha muito hoje, eu falei, vou deixar fazer na próxima, mas eu já vou falar aqui para se adiantar. O que acontece? Nós aprovamos, né, o projeto de estagiário, que foi um projeto muito bem-vindo, aprovado por unanimidade. Nesse projeto, ele previu um processo seletivo e previu que a pessoa, no estagiário, deveria atuar na sua área. Quando foi semana passada, retrasada, não me recordo, o pessoal me ligou, falou, Juliana, entrou um estagiário na prefeitura e a gente não sabe como eles entraram, como eles foram contratados e onde eles estão trabalhando. Eu falei, calma que a gente vai verificar, vai chegar o momento de eu questionar isso. Então, já que você, né, tá mais por dentro, tá mais lá, ou os demais vereadores, eu gostaria de saber, porque pelas informações que eu obtive, tem esse estagiário trabalhando, né, mas não foi feito processo seletivo, porque não foi se comunicado nada. Sim. Então, em tese, pelo nosso projeto, eles estão irregulares. Mas Porque a gente aprovou que tem que ter prova. Só que aí a gente está deixando eles trabalharem sem processo. Exatamente. Mas no projeto também, eu estava lá também quando Sim. chegou esse questionamento. E no projeto, eu não sei se a gente prestou atenção ou não, porque assim, eu falei para eles, olha, foi um pecado que eu não prestei atenção nisso. Então tá, por processo seletivo ou contratação direta, eu ou lembro disso. indicação sobre convênio com as faculdades. Um levantamento que Então, eu fiz abriu aí. a brecha para contratação direta. Mas a contratação direta não teria sido justificada, presidente? Eu acho que precisaria ter sido uma justificativa. Por quê? Tem gente, não sei quem, o pessoal me informou, que está trabalhando nas escolas, porém não cursa pedagogia ou nenhum curso relacionado à área da educação. Então, Isso está errado. Mas aí não é a justificativa da contratação, é a justificativa que está em desvio de função. Assim. Não tem desvio de função, porque ele não tem porque cargo que é estagiário. Mas a questão é que, na lei, apesar de ter a contratação direta, tem-se a especificação de que o estagiário tem que trabalhar na área relacionada ao que ele estuda. Sim. E tem gente, não sei, Não, estou te eu também passando não. o que eu escutei. Trabalhando, por exemplo, no setor da educação, que não faz faculdade relacionada, não cursa nenhum curso relacionado à educação. Então, a contratação direta, se houve necessidade, ok, estava no projeto, nós não nos atentamos, ok, mas é permitido. Agora, o fato deles ingressarem numa área totalmente divergente da que eles estão cursando é um problema. Sim. Eu acho que eu peço encarecidamente ao prefeito, né, próxima sessão a gente pode fazer um requerimento, mas como vocês têm mais contato com ele, mais tempo, eu queria que vocês perguntassem até para me passar na próxima sessão. Muito bem. Eu não estou com um projeto aqui agora e eu não me lembro de cabeça. Se vocês souberem, puder sanar. É remunerado a Sim. forma de estágio? Sim. Isso. Meio salário mínimo? Isso. E tem a hora certinha, acho que é de 4 a 6 horas, está no Isso. projeto também. É viável, então, fazer um requerimento então, sobre isso, para ficar documentado. As próximas, então, faremos. Então, coloco meus dois, pode ser os dois requerimentos? Né? As urgências dos requerimentos em discussão. Ninguém querendo discutir, os mesmos estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. As urgências do requerimento foi aprovada por todos. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que não se manifestem, que forem contrários, levantem a mão. O referido requerimento foi aprovado por todos. Ney, só fazendo uma ressalva, ele teria que entrar em discussão antes, eu só vou fazer um complemento, um elogio, inclusive, ainda para esse requerimento seu. É necessário a gente ter esse tipo de requerimento aqui, porque não só eu, como acho que os demais vereadores aqui são questionados aí ao decorrer da rua, quantos que está a margem do percentual da folha salarial da prefeitura, qual que é os gastos anuais. E a forma mais correta de fazer isso não é verbalmente, e sim por documentação. Justamente então, eu isso acho muito bacana esse que o requerimento doutor, seu, sim. que o Que jurídico todos da os Câmara outros me orientou. Pode. Né? Assim, eu tenho a liberdade, sabe, de perguntar, tanto para a contadora como o prefeito deixou as portas abertas para nós, Isso. né? Aham. Mas como se tratou de documentos, de contábil, essas coisas, para se resguardar ela falou, olha, eu Isso. posso te falar verbalmente, mas com autorização do prefeito. Não tiro a razão dela, não pode sair falando, né? Porque a gente entende o lado dela.
né? Mas, no mesmo tempo, por ser um dado público, também não tinha o porquê Isso. dela não me passar naquele momento, né? Aham. Mas para ficar documentado que a gente pediu e que é aquele percentual realmente que está, entendeu? Porque assim, ela poderia falar assim, mais ou menos 45, para nós não pode ser mais ou menos. Tem que ser ou não é, Isso. entendeu? Aham. Para a gente poder, assim, mais uma vez, esclarecer, entendeu? Porque assim, se tiver alta, por exemplo, se o percentual tiver alta, tem muita gente para ser chamada. Nós, vereadores, somos cobrados. Pelo menos eu sou muito cobrado em relação a isso. Olha, não me chamaram, né? Eu passei no concurso, não me chamaram, né? Aí eu fui lá falar, diz que a folha está alta, entendeu? Então, para dar esse respaldo, para essas respostas, eu preciso saber se realmente está alta, quanto que está, você entendeu? Para a gente poder responder, entendeu? Aham. Vai estar em média de 40. Ela vai passar isso para nós no dia 31, tem audiência pública, Aham. né? E ela geralmente passa, entendeu? Mas eu quis me antecipar justamente porque eu estou sendo muito cobrado em relação a pessoas que não foi chamado ainda E é no bacana que concurso. vai ficar de forma padronizada e documentada aqui Sim. hoje. Ok? Informo que os requerimentos serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo na forma regimental. Não havendo mais nenhuma matéria a deliberar na ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde é facultado aos senhores vereadores a fazer uso da palavra por no máximo 10 minutos, de acordo com o artigo 176, parágrafo único do Regimento Interno. Quem quiser fazer o uso da palavra, por favor, se dirija à tribuna. Palavra, vereador Marcos. Boa noite novamente a todos, né? Todo que nos acompanha aí pelo canal Facebook. Uma sessão um pouco mais estendida, mas muito proveitosa, né? Principalmente ao pessoal lá do Parque Spocassi. Bom, gente, na sessão passada tivemos aqui um imprevisto com relação ao munícipe chegar aqui, não só a sessão passada, mas, se não me engano, acho que é a terceira sessão, né? E aconteceu algo aqui que eu gostaria de explanar aqui à Casa de Lei. Todos nós sabemos que isso aqui é monitorado, né? Então, primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção do Pedro, que ele disse ao munícipe que viu uma coisa que ia dar problema ao seu amigo, direcionando para mim. Outra coisa, quando é um crime cometido, com provas convincentes, é apurado. E o senhor presidente, se me desculpa a expressão, mas se você teve a coragem de mandar o vídeo da câmera aqui, descenando com a mão para algumas pessoas, você deveria ter um pouco mais de ética de trabalho e mandar para mim, que foi a pessoa envolvida. Não ficar falando lamentável, etc, etc. Teve pessoas de Cajuru falando para mim. E isso eu entendo que é uma falsa denúncia criminal. Então, eu acho que, assim, eu jamais iria pagar uma pessoa para vir aqui interromper algum dos nobres colegas comentar aqui nessa Casa de Lei. Jamais. Não só meu nome está sendo citado, como diversos outros. Então, eu acredito assim, senhor presidente. Quando você for fazer as coisas, eu acho que a cadeira que você ocupa, que é de presidente, que é o cabeça, você deveria ter um pouco mais de ética de trabalho. Porque se você não foi capaz de conter o munícipe aqui com parte de segurança da Câmara, o que o vereador tem culpa de ser acusado por você falsamente? Falsamente. Porque se tivesse algum gancho, vocês fazerem algum processo contra mim, apresenta aqui nessa Casa de Lei, conforme vocês for especular. E o Milton estava com muita vontade de falar, né, Milton? Eu não vou falar meus 10 minutos, não. Eu vou ceder 5 minutos para você falar o que você quer falar. Muito obrigado. Mais alguém queira falar? Dirija a tribuna, por favor. Vereador Milton. Eu acho que contra fatos não há argumento. As câmeras estão aí instaladas e elas realmente já mostraram os parâmetros dos acontecimentos do dia 3 de maio. Então não tem mais o que discutir. Quando eu às vezes vejo, assistindo jornais,
E estou vendo que a cada dia que passa, tá, a nossa classe política está se definhando. Por quê? Por causa de determinadas atitudes que acontecem aqui. Por causa de determinadas atitudes que acontecem. Porque não é a primeira, é a segunda e já é a terceira, que o cidadão entra aqui para perturbar o andamento. Agora, por que justamente na hora que eu ia esclarecer o fato da Expocácia, eu fui atacado por um cidadão que não significa nada. Não significa nada. Simplesmente nada. Ainda me aparece aqui o colote de piga no bolso. Ou seja, nós vamos apurar sim. De que forma que esse cidadão veio aqui? E ele tem exatamente que falar o que as câmeras mostraram. Não adianta eu querer esconder nada agora. As câmeras internas mostraram, as externas mostraram a situação. E por que vamos esconder o quê? Houve um fato. E isso repercutiu muito mal na cidade. E se fosse uma primeira vez? Não, é a segunda, é a terceira. E o cara vem aqui. Agora vamos apurar os fatos. Polícia Militar já fez ocorrência. Polícia Civil já fez ocorrência. Agora cabe a senhora promotora tomar as devidas vendas. E no final vai ser com a gente. Porque se alguém acha que tomou aquela atitude, pensando que está me diminuindo, eu não vou crescer mais além de que isso. Não. A grandeza do homem está na cabeça e não no tamanho. Grande não é dois, pequeno não é pedaço. Comigo é assim que eu levo a vida. E se algo me ofende, se algo atrapalha aquilo que eu preciso falar, eu tenho que buscar os meus direitos, como qualquer um tem o direito de fazer. Até o cidadão que está ali no plenário. Se ele for agredido por algum vereador, é direito dele. O que nós não podemos mais admitir, senhores vereadores, e plateia presente, essas baixarias que vivem acontecendo aqui. Isso é muito feio para um legislativo. Ainda se pelo menos fosse um ato praticado por alguém que significa alguma coisa na sociedade. Mas não é. Em todos os lugares que você vai, esse cidadão apronta. Vamos investigar. Se é da cabeça dele. Vamos saber se alguém está mandando. Ele já foi na Polícia Civil depor. Ele deve ter contado a história dele. E tenho certeza absoluta. A Polícia Civil já pediu as imagens. Já foi encaminhado. Eu digo. Por que quando o assunto Expocácia entra em pauta, causa revolta, causa nervo, causa injúria? Ah, mas eu não quero que esse vereador apareça lá. Pode ser isso? Vamos apurar. Aqui nós temos o direito de vir aqui nessa tribuna, preservando a moral de cada um. Nós temos o direito de dar nossas manifestações, mas de forma digna, sem agressão. Eu volto a dizer, esse rapaz, ele vai ter que se explicar. Se ele fez isso da cabeça dele, se ele pretende continuar fazendo. E por quê? E por quê? Então, me desculpa, nós ainda temos 1 ano e meio de mandato. 1 ano e meio. Vamos respeitar a dignidade do companheiro, tá? Cada um vive do jeito que quiser. Ninguém tem que adentrar na minha vida particular. Se eu tenho rede social, você não tem. Se eu sou prefeito, você não sou. Se eu quero ser, ou se eu não quero ser. O problema aí é meu. A vida é minha como de qualquer um. Agora, subir numa tribuna para pensar que vai dizer, não, eu vou lá, eu falo e vou calar a boca. Não vai calar a boca, não. Não vai calar a boca. Dentro das minhas perspectivas de direito que a lei me concede igualmente a vocês, eu venho aqui, tá? Em defesa do povo, mas em defesa da minha honra também.
em defesa da minha honra. E quero que ele prove. Quem é que pôs na cabeça dele que eu chamei esse Pocácia de favela? Ele que prove agora. Se tiver consciência e dignidade para realmente afirmar, se foi ele que inventou, se foi alguém que mandou ele falar. Então, eu acho que nós temos que ter uma certa postura de poder legislativo. Nós não podemos mais admitir. Durante a semana na cidade foi um bafafá total. Nossa, mas o que é aquilo que aconteceu lá? O cara foi lá e fez uns berros lá, precisou de encerrar a sessão. Isso é muito feio. Afinal de contas, nós estamos aqui porque o povo colocou. E nós estamos na defesa desse povo. E já falei algumas vezes aqui, volto a repetir. Nós somos dotados de acertos e erros, sim. Mas temos que debruçar e reconhecer. Não podemos ser hipócritas ao ponto de achar, eu ofendo fulano, eu falo o que eu quero, tá? Eu uso alguém, ou deixei de usar, eu mandei. Por quê? Me desculpa. Isso é uma hipocrisia total. Total. E eu, pelos anos de experiência que eu tenho dessa casa, eu estou percebendo o quê? Vi momentos difíceis, sim, em gestões anteriores. Falar a verdade, na década de 80, o camarada entra até com arma na cama, isso eu cheguei a ver. Tá. Mas hoje, o cidadão querer sobrepor e achar que só ele, o espaço é meu e de mais ninguém. Eu não mereço ouvir resposta de ninguém. Ah, me desculpa. Aí não dá. Infelizmente, não dá. E vou dizer mais. Eu já vou fazer 70 anos esse ano. Não é 70 semanas, 70 meses, 70 anos. Só que o que eu tenho visto aqui, certo? O que eu tenho visto acontecer, em relação a mim e outros colegas, por comentários que eu fico sabendo, tá? Acho que aqui é a casa para nós discutirmos a questão do nosso município, seja em que circunstância for. É saúde, é educação, é transporte, é moradia, o que for. Eu não fui eleito na chapa desse executivo que hoje administra a cidade. Não. Fui adversário, sim, mas fui com respeito. Fiz a minha parte. Fui convidado ao saudoso ex-prefeito, participei. Como viajei para São Paulo várias vezes, a convite, quando eu podia, eu ia. Mas, pessoal, já fui atacado aqui com o nome de asilo, uma série de coisas. Busca minha idoneidade, busca minha ficha. Faz uma busca no judiciário, busca meu nome, procura ver. Então, cada um de nós temos que manter a nossa linha. E tomar cuidado também, tá? Quando nós tomamos determinadas atitudes retrógradas. Muito obrigado. Mais alguém queira falar? Se dirija à tribuna, por favor. Mais alguém? Aqui vocês querem, não? Mateus, vai fazer uso da palavra? Não? Né? Milton, depois você passa para ele. Eu vou pedir para você assumir a presidência e me dar a palavra, por favor. Fazendo uma caminhada. Não deu a palavra? Vai responder a pergunta dele? Não, não dá a palavra. Depois, no final, você... A palavra, vereador Sonei. Obrigado, Milton, presidente. Eu quero dar uma boa noite a todos presentes aí. Obrigado pela presença, aqueles que nos assistem, nobres colegas. Eu, de certa forma, eu tenho que dar realmente razão ao vereador Marcos, quando ele fala
da minha ética, que eu não tive ética em demonstrar aos senhores aquela imagem lamentável dele mandando o munícipe meter o pau e gritar aqui na sessão, parar a sessão, porque se eu tivesse usado a ética que aquela cadeira que ele mencionou me cabia, eu deveria ter aberto uma CPI e ter dado uma quebra de decoro pela lastimável imagem que um vereador fez nessa Casa de Lei, colocando o munícipe em situação complicada, porque desde a sessão anterior, que a gente votava os projetos referentes à Polícia Militar, que eles estavam aqui, quando o cidadão chegou e começou a fazer o teatro dele, que os policiais foram para colocar ele no seu devido lugar, ele falou assim que estava aqui a pedido do vereador Marcos, está gravado, não precisa de eu ficar discutindo se estava não, as imagens são claras, a câmera captou ele falando que estava aqui porque o vereador Marcos chamou ele. E posteriormente, na sessão subsequente, essa imagem lamentável dele dando sinal para o cidadão meter o pau e fazer a gritaria aqui e terminar com a nossa sessão. Então, realmente, eu fui antiético, vereador Marcos, que eu deveria ter aberto uma quebra de decoro contra a sua pessoa, porque isso não é papel de vereador. Eu acho que a gente tem que trabalhar em prol do município. Eu acho que o debate é muito bom, eu acho que a pessoa quiser discutir. Hoje nós temos tantos munícipes aqui, demos oportunidade, pedimos opiniões, ninguém gritou, ninguém precisou parar com a sessão e, lastimavelmente, como você disse, deu falar lastimavelmente. Eu mandei sim as imagens aos vereadores para que eles vissem, mas nós, como poder público, como pessoa pública, por isso até que a gente aderiu a fazer a transmissão ao vivo para a nossa população, justamente para eles verem as atitudes do cada vereador que está aqui na casa. E não só as imagens que eu passei, mas tem imagens da própria sessão, lastimavelmente, com a gritaria e você chorando de rir. Então, é lastimável a sua postura sobre aquela sessão. Se você não está contente com o nosso trabalho, se você acha que só você tem o direito de se manifestar, e quando alguns colegas forem se manifestar, se você acha que não está preparado para ouvir, eu vou pedir para você, quando alguns dos nossos vereadores quiserem falar e você não quiser ouvir, se você se retire, vai tomar um café, está libertado, mas não fica fazendo graça, fazendo gracinha com as coisas e pedindo para os munícipes atrapalhar a nossa sessão. Nós viemos fazendo um trabalho até aqui muito bom, né? Eu acho que o governo vem fazendo um trabalho bom, está aí a primeira conta pedindo um parecer favorável do Tribunal de Contas. Eu acho que nós fazemos parte disso e chegar agora, às vésperas de começar a campanha eleitoral, começar com essas baixarias. Então é lastimável mesmo, realmente faltou minha ética, eu deveria ter atuado mais como presidente dessa casa e ter aberto uma sindicância contra o senhor. Eu quero falar de coisas boas, eu quero dar os parabéns ao piso salarial das enfermeiras, da enfermagem, né? Que agora, sexta-feira, termina com passagem do plenário. Já tive reunião hoje com o pessoal da prefeitura, contabilidade, jurídico, prefeito, né? Já deixei aqui à disposição para quando chegar o projeto de lei para regulamentar, mesmo que for fora da sessão ordinária, a gente faz uma extraordinária para a gente regulamentar e aí deixar já mais um setor, né, que tanto tempo esperou esse piso salarial. Estamos aguardando apenas agora o repasse ser feito, né, que até semana que vem vai. Acredito que nesse mês ainda não consiga efetuar o pagamento, mas caso não consiga, caso não chegue, que elas fiquem tranquilas, que se pagar em julho, vai pagar retroativo, porque o governo federal ficou de mandar o repasse, então não vai ter prejuízo ninguém. Então, quero dar os parabéns para elas, mais uma vitória. Aquela frente de trabalho que tanto trabalhou na pandemia foi pouco valorizada e agora sendo reconhecida. Então, quero dar os parabéns para elas e dizer para elas que pode contar, pelo menos comigo, aqui nessa Casa de Lei, para que a gente possa, acredito que todos aqui vai dar o voto de confiança, regulamentando para que elas possam passar a receber o piso aí que tanto merece. Eu também quero dar os parabéns ao Poder Executivo, porque fazia muitos anos que não passava nenhum cal na prefeitura, agora já está tendo uma cara nova, está tendo uma mudança, lavou a praça, está dando aí um respaldo, as estradas começou, agora temos aí o nosso novo colega, o Éder, que está à frente da limpeza urbana, também quero parabenizar, começou com todo o gás,
E eu acho que é isso aí, é trabalho para frente, é mostrar resultado. Eu acho que foi válido os requerimentos sobre a Expocast, o pessoal está aí, quer saber como vai ficar, quer saber de água na porta, quer saber de rede de esgoto, e é isso que nós temos que discutir, é isso que nós temos que trabalhar em prol da população. Não só lá, estamos nos loteamentos das zonas rurais, tanto a Pedro Vieira, e não deixar aquelas casas também, que a gente podemos aí entrar nessa parte de cidade legal, REURB, ver com quem estava entendido, porque nós temos a maioria das casas aqui também que não tem escritura, para a gente poder tentar legalizar, entendeu? Para que a pessoa possa conseguir um financiamento para melhorar a sua casa, ou seja, na hora de fazer a venda, ou seja, na hora de fazer a compra, ter a escritura. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cima de melhorar o meio de vida do nosso município, deixar a campanha já lá para o ano que vem, e aí acho que as coisas têm de fluir melhor. Eu quero desejar a todos aí uma boa noite, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, eu acho que a gente tem as falhas da gente, a gente não é perfeito, mas dentro daquilo que a gente tem de conhecimento e educação, a gente vai seguir trabalhando aí até terminar essa legislação. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, informo que a próxima sessão será realizada no dia 7 de junho. Tenham todos uma boa noite. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Meu muito obrigado a todos.